Nos dias atuais, falar que tá cansada é quase como se fosse um cumprimento, né? A gente chega e fala, ai, nossa, tô exausta. E a gente começou a achar isso normal. Será que isso é realmente normal? E o ponto mais importante é, de onde vem esse cansaço? Eu comecei a me perguntar de onde ele vinha. E aí eu vou trazer algumas reflexões que eu tive ao longo desse caminho de me questionar um pouco mais. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa nossa geração do cansaço e como eu falei, né, que eu comecei a me observar e ver que eu ficava muito cansada, mesmo quando eu praticamente não tinha feito nada. E aí eu fui observando certos hábitos e é isso que eu quero compartilhar. Quais são esses hábitos que a gente tem hoje em dia que deixa a gente extremamente exausto, né? Uma coisa que é muito louca de pensar é que, ao mesmo tempo que a gente é essa geração do cansaço, da exaustão, a gente é a geração que mais teve conforto na história. Então, é muito contraditório e, ao mesmo tempo, isso pode ser um caminho que vai fazer com que a gente consiga entender o que realmente está acontecendo. E uma das coisas que eu já falei foi em relação à questão dos nossos hábitos, né? Já foi um mini spoiler, porque existem hábitos muito bons que vão trazer vão trazer muitos benefícios pra gente, mas também existem hábitos que são muito ruins e é deles que eu vou falar. Hoje a gente sabe que existem vários tipos de cansaço, como o cansaço físico, cansaço sensorial, cansaço espiritual. Mas o que eu quero trazer aqui foi um cansaço que eu observei em mim mesma, que era como se fosse uma junção de tudo, né? Um cansaço que eu posso chamar de existencial, né? Então vamos por partes, né? Tem vários tipos de cansaço, mas o cansaço que eu quero trazer aqui é um quase que existencial. E aí os hábitos que eu tinha era como se fizesse uma manutenção, né, desse cansaço. A primeira coisa que eu fazia muito e que hoje eu já não faço mais é dormir com o celular perto ou acordar com o celular já perto. Porque a tendência que você vai fazer é simplesmente pegar no celular e de repente você já nem sabe mais o que você está fazendo. Que você se pega naquele momento assim de fazendo coisas que você nem sabe por que você está fazendo aquilo. O celular tem muito disso. Então uma coisa que eu faço é colocar o celular longe, coloco ele em outro cômodo, coloco na cozinha e aí eu uso o despertador do relógio e para acordar e é até mais tranquilo, porque não é aquele despertador, sabe, aterrorizante, eu acordo um pouco mais tranquila. Então, o hábito de manter o celular perto quando a gente vai dormir ou quando a gente acorda, porque todo mundo já sabe que não faz bem, né? Que você vai ver um monte de informação e que isso ativa o seu cérebro, te deixa mais ansioso e você fica mais cansado, né? Mentalmente. Mas isso vai levando a um caminho, né? Quando isso se repete por muito tempo, vai levando para um caminho desse cansaço muito maior do que o cansaço mental, né? Porque se você tira esse espaço, você vai ver que vai sobrar um tempo ali que às vezes você poderia estar lendo, você poderia estar escrevendo, que é o que eu estou tentando fazer agora, né? Vez ou outra a gente falha, sim, somos seres humanos, né? Então, vez ou outra a gente falha, e aí tem que voltar para aquele mesmo caminho. O importante é você começar, né, a não fazer mais isso e tentar tornar isso um hábito, né, a construção de um hábito positivo. E aí, antes de falar a segunda coisa, eu gostaria de falar que todos esses hábitos que eu vou falar, eles são coisas diferentes, mas que eu fui entendendo que eles me levavam para um cansaço existencial, tá? São coisas que vocês vão ver, ué, mas essa coisa parece que não tem muita relação com a outra. Sim, porque são várias coisas diferentes que fazem a construção desse cansaço, assim, sabe, muito complicado de colocar em palavras, né? E aí, beleza, vamos lá. Segunda coisa, é, é você não ter, ou eu não ter, né, um projeto pessoal. É você viver em função de um trabalho
ou viver em função do sonho de outras pessoas, do projeto de outras pessoas, enquanto algum projeto que você tem ideia, alguma coisa que você gostaria de desenvolver, você deixa de lado. Então isso gera um tipo de angústia muito grande, porque você está sempre se doando, querendo ou não, trabalhar ou desenvolver projetos de outras pessoas é você se doar. Mas você está se doando para, às vezes, uma coisa que você não acredita tanto, né? Uma coisa que é o sonho de outra pessoa. E aí os seus sonhos, os seus projetos, eles são deixados de lado. E sem contar que desenvolver nossos projetos, as nossas coisas, está muito ligado ao nosso lado criativo, ao nosso lado emocional e até mesmo ao nosso lado espiritual. Então, não é muito justo que a gente não tenha isso na nossa vida. O terceiro hábito que a gente faz é muitas vezes não sair com os nossos amigos, os nossos familiares, porque a gente está cansado demais. Eu fazia muito isso, de deixar, não vou sair hoje porque eu tô cansada. E às vezes, né, eu tô falando de sair pra balada, encher a cara, esse tipo de coisa. Eu tô falando de você estar com pessoas que te nutrem, pessoas que faz você se sentir bem, que você volta pra casa recarregado. Mesmo que você esteja cansado, às vezes aquele cansaço social porque você socializou demais, você tem a sensação de que valeu a pena. Então, esse tipo de atitude, de hábito, de que você vai deixando de lado o seu contato pessoal com as pessoas que são importantes para você, te tira aquele sentimento de estar sendo nutrido, sabe? Porque quando a gente está com quem a gente ama, a gente vai sendo nutrido de alguma forma, a gente se diverte, a gente compartilha coisas íntimas às vezes, a gente compartilha coisas que ficaram guardadas ali durante a semana. Então ter esses momentos é crucial para você ter ao seu lado o que te nutre. Se imagine como uma plantinha, sabe? A plantinha precisa de sol, a plantinha precisa disso, daquilo. Você é uma plantinha que precisa dos seus amigos e da sua família. Não se isole socialmente, sabe? Porque todas as junção dessas coisas, falando primeira, segunda e agora a terceira, são coisas que vão te levar para um cansaço existencial. De repente você se vê isolado, você não se sente mais amado porque você não está se permitindo estar em lugares onde você vai ser amado. Então é muito difícil isso e não é uma coisa agradável. Isso se torna um hábito, né? Porque às vezes a gente está cansado do trabalho, da faculdade, seja do que for, que você fala assim, não, melhor não, sabe? Melhor não ir. Mas às vezes a gente se fazer um esforço para estar nesses lugares é muito recompensador. É a mesma coisa quando você não está muito afim de treinar e você vai e você pensa depois, valeu muito a pena ter ido. É a mesma coisa, tá? A mesma vibe. E a quarta coisa é ter um hobby genuíno. Eu não tô falando desse movimento que surgiu agora parece que é de uma alta performance de hobbies, que todo dia a pessoa tem um hobby diferente. Não, eu tô falando de uma coisa que é genuína, que você faz simplesmente porque é gostoso, que é prazeroso e que você tá num lugar que você pode errar, que você pode fazer feio, que não interessa, sabe, o resultado, e sim a ação, aquele momento que você tá vivendo, sabe? É uma atividade extremamente importante que vai te manter mais conectado com você mesmo, com o presente, né? E do que você tá sempre com tela, né? Uma falta de conexão com o momento, ou então querendo alta performance o tempo inteiro, né? Porque hobby agora virou uma parada esquisita de alta performance de hobbies também, e de colecionar hobbies. Claro, a gente pode testar, isso é super importante, né? Mas não é tratar como se fosse um trabalho não, sabe?
E, detalhe, eu tô falando isso, tipo, pra mim, porque geralmente eu começo um hobby novo, ou pego pra fazer algum antigo, e eu fico pensando já, e se eu colocasse esse negócio pra vender, e se eu, sabe? Eu justifico isso porque eu tenho muito Capricórnio no meu mapa, então tudo eu quero comercializar e transformar em trabalho. Mas não faça isso, e é isso que eu tô tentando não fazer. É, além de você ter os hobbies, é você tratar como um momento de respiro do seu dia, sabe? Teve uma época que eu tava pintando muito aquarela. Então, assim, eu terminava o trabalho, foi numa época que tava muito difícil no trabalho que eu tava. Mas eu terminava o trabalho e aí eu ia pintar aquarela. Gente, era a melhor coisa do mundo. E aí eu pintava e ficava, era aquela coisa gostosa, porque era o momento de respiro do meu dia, sabe? A gente precisa de muito mais momentos de respiro do que isso, né? Seja no momento do exercício físico, no momento da meditação, da leitura. Mas o hobby é você pegar essas mãozinhas e transformar alguma coisa, sabe? Seja uma música, você vai tocar um instrumento, você vai fazer alguma coisa com madeira, pintura, desenho, tem tantas coisas. E, inclusive, meu hobby favorito é observar aves. Então, toda vez que eu me dedico a esse hobby, eu sinto que, tipo, meu Deus, que delícia, que gostoso. Então, um hobby é para você ter essa sensação. Não é para você ser perfeito, não é para você querer exibir nas redes sociais e tipo, olha, gente, como eu sou a maioral, porque eu faço. Não, é tipo, é uma coisa que deve ser íntimo e gostoso, sabe? Por si só. Então, hobbies. Invista em hobbies. A quinta coisa é você ter uma rotina de gratidão. É você ter um hábito de agradecer pelas coisas, ou olhar para as coisas com um pouco mais de gratidão. Porque às vezes a gente tem um dia e o dia é cansativo, o dia é difícil, e aí você termina o dia com aquela angústia e triste, desanimado. Mas quando você começa a colocar a rotina da gratidão no seu dia a dia, né, se torna um hábito também, as coisas parecem que elas vão acontecer da mesma forma. Os dias às vezes vão ser difíceis, você vai estar muito cansado. Só que se você finaliza o dia e você tem essa lente da gratidão, você sempre vai achar alguma coisa para ser grato. E isso é muito precioso, porque sempre vai ter. Ah, o dia foi muito difícil, não sei o quê. Mas, sei lá, eu encontrei com uma amiga que eu gostava muito e eu conversei com ela, foi muito especial. Ah, o dia foi difícil, lá, 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 mas apareceu um passarinho na janela que eu achei lindo. Tipo, sempre vai ter alguma coisa para agradecer. O dia foi difícil, mas eu tenho uma cama para eu me deitar e dormir. Sabe, esse tipo de coisa. Gratidão é um olhar, é uma lente que a gente pode colocar na nossa vida. E é hábito, gente. Gratidão é hábito, não é uma coisa que, nossa, eu nasci grata. Não, é hábito. É olhar para a comida que você vai comer e você agradecer. É colocar um fone no ouvido e falar, meu Deus, que bom que eu consigo escutar. Que música legal. Às vezes não é exatamente uma música tão legal assim, mas que bom que eu posso ouvir essa música que não é tão legal. Então, a gratidão, ela é uma coisa que é construída dia após dia, né? E principalmente porque a gente ouve muito falar de gratidão, ouve mesmo, mas a gente realmente sente, sabe? Cara, eu falo por experiência própria. Eu vivo falando de gratidão. Tem dia que, tipo assim, eu fico. Sabe quando você tá carrancuda, emburrada? E eu fico assim, ai, não quero agradecer por nada, não. Que esse dia foi uma bosta. Mas tem que agradecer. Faz dia de gratidão. Faz dia de gratidão. Se vai fazer com que você se sinta melhor escrevendo, faz. Mas, tipo, ter isso em mente. Que a gratidão, ela também precisa ser um hábito positivo. Pra gente não ir se deixando levar para esse cansaço bruto e doloroso que é, viu? E a última coisa, gente, a última coisa é parar de falar que tá cansado. Gente, não é bonito. E a gente acha muito legal falar quanto a gente tá cansada, quanto a gente tá ocupada, quanto a gente não para. Ai, meu Deus, gente, isso não é bonito, não é legal, sabe? Todas as coisas que eu tô falando aqui é como se fosse pra mim mesma, tá? Porque
eu achava a coisa mais legal do mundo ser a pessoa mais ocupada, mais cansada, mais, sabe? Isso não é legal, não é bonito, porque isso significa tantas coisas que vão além, sabe? Significa que você não tem tempo para você, que você não tá vivendo uma vida, sabe, realmente gostosa de viver. O cansaço não é uma ostentação, não é uma coisa legal. E isso é muito uma coisa geracional também, porque a gente cresceu, né? Se você tá ali entre os 24, 25 e 33, a gente cresceu ouvindo os nossos pais falar de o cansaço como se fosse uma coisa a se ter orgulho, porque o trabalho sempre foi uma coisa a se ter orgulho para essa geração, né, dos nossos pais. Então, falar do cansaço era como se fosse a coisa assim, ó, estou muito cansado, significa que eu trabalhei muito, e o trabalho é digno, o trabalho transforma o homem, esse tipo de coisa, sabe? Então, a gente cresce ouvindo essas coisas, isso fica na nossa cabeça. E às vezes quando a gente quer descansar, a gente se sente culpa porque quer descansar um pouquinho. Mas, gente, é a nossa geração que precisa mudar isso. Que a gente está começando a mudar aqui, e os próximos que virão, eles já vão falar, ó, isso eu não quero pra mim. Então, o cansaço não é bonito. Então pare de falar que tá cansada. Ah, mas eu tô. Então vamos revisitar todas essas coisas, porque tem o cansaço que às vezes a gente tem um ritmo acelerado de vida que realmente é muito cansativo, mas tem outras coisas que vão trazer esse outro tipo de cansaço que é existencial, que ele, assim, é um outro nível, sabe? Então, se você revisita os seus hábitos, se revisita as coisas que você faz, que você tá pensando, que você tá nutrindo, o que você tá fazendo, tá deixando de fazer, às vezes o cansaço do dia a dia, ele nem é o pior dos vilões, sabe? Então, olhar esses hábitos, cuidar desses hábitos é um caminho que vai levando a gente para a vida gostosa, que é a vida que a gente está buscando, é a vida que eu estou buscando. Eu revisito essas coisas, às vezes tem coisas novas que a gente vai descobrindo no meio do caminho, e é isso que eu gostaria com esse lugar, sabe? Que aqui a gente pudesse descobrir juntos várias coisas. Então, você já sabe, né? Esse vídeo tá terminando. E se vocês tiverem coisas que você fala assim, cara, isso aqui me deixa muito cansado existencialmente, eu fico só o bagaço da cana, e sem suco ainda. Então, deixa aqui nos comentários, porque eu vou ler, outras pessoas podem ler, e aí a gente vai aprendendo juntos e melhorando juntos, tá bom? Então é isso, obrigada se você ficou até o final, e eu vejo vocês no próximo vídeo sem falta.